Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o KNHF, o Hedge Fund da Kinea, mais um mês acompanhando o fundo. Ele fez um movimento interessante esse mês, ele comprou um edifício. Normalmente a gente tem acompanhado o VGHF, né, que é um fundo basicamente fundo imobiliário, ele tem na carteira dele fundo imobiliário e CRI. No caso da Kinea, ela meio que inovou nesse hedge fund, incluindo ativos reais, ativo de tijolo no portfólio. Eu acho bem interessante esse movimento que eles fizeram. E a gente vai acompanhar mais um mês aqui do KNKH. Eita, minha garganta tá. KNHF11, agora de relatório de fevereiro. Veja só, ele tem essa questão dessa participação de um terço em CRI, um terço multimercado, um terço mais FOF e tijolo, então eles incluíram essa parte de tijolo aqui. O patrimônio deles aumentou em relação ao mês passado, porque foi incorporado nesse relatório já os valores da segunda emissão que o fundo fez. Então aumentou bem o número de cotistas para o mês passado, se eu não me engano, o mês passado estava em 13 mil, aumentou em 3 mil, quase 20% o número de cotistas de um mês para o outro, isso é bem bacana. Então assim, a parte de composição do fundo é 50% em CRI, 14% em cotas de fundos imobiliários, agora 11,12% em imóvel, 0,4% em ações, 27,3% em LCI e 3,5% em outros instrumentos de caixa. O mês passado ele estava com 20% em caixa, então ele alocou bem os recursos da segunda emissão, então praticamente ele alocou todos os recursos da segunda emissão. É legal quando o fundo aloca rápido e vejam como ele é bem diversificado em termos de ativos. A gente está falando de CRI, cota de fundo imobiliário, imóvel, ação, LCI, então ele é bem diversificado. E na parte de alocação, os CRIs, 41% do PL, inflação, 10% CDI, cota de fundo 14%, imóveis 11%, ações 0,4%, LCI e LCA 23%. A parte, isso aqui é basicamente a parte de liquidez, né? E aqui a parte de caixa que ele reduziu bem a exposição. Pagou 86 centavos por cota, tem taxa de 1,20. Então, aqui a principal movimentação desse fundo, que foi, eles falaram isso no mês passado, eu comentei isso com vocês, que eles estavam vendo essa compra e finalmente fizeram a compra. Saiu um fato relevante agora, dia 29 de fevereiro, a compra de 22% do condomínio São Luís pelo valor de 215 milhões. Esse prédio fica na Juscelino, a 1830, ali na região da Faria Lima, então a gente está falando da melhor região de São Paulo. E curiosamente, esse condomínio São Luís, o KNRI, ele tem imóvel lá. Se vocês pegarem o próprio São Luís aqui, ó, cadê? Aqui, ó, ele possui a Torre 4, 86% da Torre 4, e provavelmente não deve ser o mesmo imóvel, porque não saiu nada no relatório do KNRI. Se tivesse, obviamente, teria sido informado. Então eu acredito que é no mesmo complexo, mas não é o imóvel do KNRI, tá? Então foi comprado, eles colocam aqui que 100% está alocado, isso é muito bom, vacância zero. Eles colocam aqui, a aquisição dos conjuntos permitirá ao fundo ter uma exposição ao ativo corporativo estrategicamente localizado na mais desejada região de escritórios de São Paulo, com potencial de valorização a longo prazo. É só a gente ver quanto que foi negociado aquele imóvel do Itaú, que o Itaú comprou ali na região da Faria Lima, de mais de 60 mil reais o metro quadrado, os imóveis do PVBI também negociando a mais de 40 mil reais o metro quadrado. Por fim, ressaltamos que devido ao pagamento parcelado, a gente vai mostrar aqui embaixo como é que está a dinâmica de pagamento, e considerando o recebimento já de 100% dos aluguéis desde o primeiro pagamento, o retorno esperado da operação é de 18,6% e 12% ao ano, essa questão comparando do fluxo de pagamento. Lembrando, isso aqui é importante de mostrar como infla, né? Quando o ativo é comprado a prazo, isso é importante para vocês verem quando vocês fazem análise de um fundo alavancado, porque o retorno sempre vai ser maior, obviamente porque ele não desembolsou tudo ainda, e cai bastante quando ele desembolsa tudo. Desculpa, pessoal. Então aqui as imagens do edifício, vocês verem, é bem parecido, né, com o lado do KNRI, mas a gente só precisa saber se... Eu acredito que não tem nenhuma torre a ver. E a forma de pagamento foi a seguinte, 42% no valor de 90 milhões já foi pago,
parcela única na presente data, 5% do valor da transação corresponde a 10.700, pago 6 meses após da presente data, 20%, que é mais 43 milhões, 12 meses, ou seja, ano que vem, e 33%, que corresponde a 70 milhões, 71 milhões, 2 anos depois. Obviamente todos esses valores vão ser corrigidos pelo IPCA. Então o fluxo de pagamento do fundo, por isso que ele coloca aqui o 12%, que é ao final do segundo ano, quando ele quita o pagamento desse imóvel. Tá? E aqui a parte já de alocação da emissão, em fevereiro adquirimos, o recurso do edifício também foi, mas aqui é mais a estratégia do fundo, né? Adquirimos 112 milhões em cotas de fundos dos segmentos logístico, shoppings, escritórios e residencial. Aqui, pessoal, as maiores oscilações que eu coloquei, eles aumentaram, eles estavam com o mês passado com 25% em logístico, foi para 34%, e shopping, eles estavam com 47, 41, reduziu exatamente por causa desse aumento de praticamente 10% de galpão logístico. E eles colocam aqui também que eles têm esse foco também na questão de fundo imobiliário em alocação tática, ou seja, para fazer ganho de curto prazo, venda de imóvel, né? Eles colocam, com as movimentações destacadas, o fundo atingiu a 271 milhões em fundos imobiliários. Aqui o retorno da carteira de fundos imobiliários comparado com o IFIX, bem superior. Isso mostra que vale a pena, fazendo uma gestão bem feita. Aqui na parte de movimentação eles compraram 53 milhões desse CRI, que foi o mesmo que o KNCC também comprou. Então eles compraram, dividiram aí as compras, né? A Kinea como um todo, mas foi uma parte o KNFH, o KNHF e uma parte o KNSC, foi esse Prosoluto, que foi comprado nessa taxa IPCA mais 8, bem interessante, uma taxa bem mid-risk. Aqui a parte da carteira, como eu falei lá em cima para vocês, não teve nenhuma alteração significativa em termos de porcentagem, nem de indexador nessa compra, não oscilou basicamente nada. Aqui a parte de resultado, gerou 83, pagou 86, praticamente zerou reserva, então a gente precisa ver os impactos agora da locação do São Luís, é São Luís o nome do prédio, né? São Luís, isso, com São Luís, o mês que vem isso fazendo impacto para poder aumentar o resultado do ativo, porque aqui não tem resultado de locação de imóvel ainda. Vamos ver se eles vão incluir mais uma linha aqui até para poder voltar, porque de fato ou ele vai reduzir rendimento, a gente não sabe ainda. Vamos ver como é que vai ser mês que vem, a gente tem que acompanhar, porque ele só tem 1 centavo de reserva. A parte de CRIs, isso aqui vocês já estão carecas de saber, que os fundos da Kinea, né, os pagamentos são referentes sempre a 2, 3 meses atrás, a parte de IPCA, e CRI, como vocês viram, vocês ainda vão ver na verdade, vocês já viram no vídeo do KNCR, que é a questão que fevereiro teve menos dias úteis, então isso impactou demais a parte CDI dos CRIs, dos fundos imobiliários que tem esse indexador nos seus CRIs, tá? Aqui a parte de sensibilidade, deixa eu ver quanto que ele fechou, acho que ele tá esse valor mesmo, é 102,20, então ele tá nessa faixa aqui, um baita no spread se a gente for ver, muito alto, assim, me chamou a atenção, um spread altíssimo, mais de 3%, a gente pegar outros fundos aí tá dando 1 e pouco, ele tá pagando 3, que me anima. Esses hedge fund tem me trazido uma boa perspectiva para esse mercado, assim, que são fundos novos, né? Essa mistura de classes, né? Eu sou cotista do VGHF, que para mim é o melhor hedge fund, mas esse aqui tem se mostrado um baita do hedge fund, que é a parte de negociação do fundo. Eu acho que é isso, pessoal, aqui é a parte da carteira dele. Outro ponto aqui, que aqui foi falha da Kinea. Eles repetiram a carteira de FII. Então a gente não sabe quais foram os fundos imobiliários que eles compraram, porque eles repetiram. É a mesma carteira do relatório passado, falha da gestão que vacilou aqui. Eu até fui olhar para ver se eles cancelaram o relatório e emitiram um novo, não fizeram isso. Então, Kinea, vocês vacilaram nesse ponto aqui, hein? O estagiário copiou a carteira errada. Eu brinco quando é estagiário, mas quem é o responsável aí vacilou. Então a gente não teve como saber qual foi as compras que o fundo fez em termos de fundo imobiliário para a gente poder comparar na questão de participação, tá bom? Pessoal, eu tenho gostado bastante desse fundo. Eu vou continuar analisando ele para ver se abre oportunidade para eu entrar.
tá? Eu quero ter mais um hedge fund na carteira. Então, pessoal, espero vocês no próximo vídeo.